Você sabia que 9 em cada 10 idosos sofrem de deficiência de vitamina B12 sem nem saber? E isso pode estar causando aquela fadiga constante, esquecimento e fraqueza que você sente todos os dias? A deficiência de vitamina B12 é uma epidemia silenciosa entre os idosos brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 87% das pessoas com mais de 60 anos apresentam níveis inadequados desta vitamina essencial. O mais alarmante é que muitos nem sabem que sofrem desta deficiência, atribuindo os sintomas simplesmente ao envelhecimento natural. Esta vitamina, também conhecida como cobalamina, é fundamental para o funcionamento adequado do sistema nervoso, formação de glóbulos vermelhos e metabolismo celular. Quando falta no organismo, as consequências podem ser devastadoras para a qualidade de vida dos idosos. A fadiga extrema, perda de memória, formigamento nas mãos e pés, e até mesmo depressão podem ser sinais de que seu corpo está gritando por ajuda. O que muitos não sabem é que existem fontes naturais de vitamina B12 que provavelmente já estão na sua casa neste exato momento. Não estamos falando de suplementos caros ou medicamentos complexos, mas sim de alimentos comuns que você pode estar desperdiçando sem perceber seu valor nutricional. A absorção da vitamina B12 diminui naturalmente com a idade devido à redução da produção de ácido gástrico e do fator intrínseco, uma proteína essencial para a absorção desta vitamina. Aos 65 anos, nossa capacidade de absorver B12 pode ser até 40% menor do que quando éramos jovens. O problema se agrava porque os sintomas da deficiência se desenvolvem lentamente, muitas vezes ao longo de meses ou anos. Por isso é comum que os idosos e até mesmo profissionais de saúde não identifiquem a deficiência, até que ela se torne grave. Estudos mostram que idosos com deficiência de B12 têm 3 vezes mais chances de desenvolver problemas cognitivos e demência. A boa notícia é que reverter essa deficiência é mais simples do que você imagina. Existem estratégias naturais e práticas que podem transformar sua energia, memória e bem-estar geral. Hoje você descobrirá segredos que a indústria farmacêutica não quer que você saiba sobre como obter vitamina B12 de forma natural e eficaz. A vitamina B12 é uma das vitaminas mais complexas e fascinantes do reino nutricional. Diferente de outras vitaminas, ela contém cobalto em sua estrutura molecular, daí o nome cobalamina. Esta característica única a torna especial e explica por que ela é encontrada principalmente em produtos de origem animal. No organismo humano, a B12 atua como uma coenzima essencial em 2 reações metabólicas cruciais. A primeira é a conversão de homocisteína em metionina, um aminoácido vital para a síntese de DNA e RNA. A segunda é a conversão de metilmalonil-CoA em succinil-CoA, fundamental para o metabolismo de gorduras e carboidratos. Sem estas reações, as células não conseguem se dividir adequadamente e o sistema nervoso entra em colapso. O processo de absorção da vitamina B12 é complexo e envolve várias etapas. Primeiro, a vitamina deve ser liberada dos alimentos através da ação do ácido gástrico e da pepsina no estômago. Em seguida, ela se liga ao fator intrínseco, uma glicoproteína produzida pelas células parietais do estômago. Este complexo B12 fator intrínseco viaja até o íleo, a parte final do intestino delgado, onde é absorvido. Com o envelhecimento, cada uma dessas etapas pode ser comprometida. A produção de ácido gástrico diminui significativamente após os 50 anos. Em condição conhecida como acloridria, isso dificulta a liberação da vitamina B12 dos alimentos. Além disso, a produção do fator intrínseco também declina, reduzindo drasticamente a capacidade de absorção. Existe uma forma interessante de B12 que muitos desconhecem, a B12 produzida por bactérias. Nosso intestino grosso contém bactérias que produzem esta vitamina, mas infelizmente ela é produzida em uma região onde não pode ser absorvida pelo organismo.
No entanto, certas bactérias presentes em alimentos fermentados podem produzir formas biologicamente ativas de B12. A biodisponibilidade da vitamina B12 varia enormemente entre diferentes fontes. Enquanto a B12 de origem animal tem alta biodisponibilidade, algumas fontes vegetais podem conter análogos inativos que até mesmo interferem na absorção da vitamina ativa. Por isso, é crucial conhecer as fontes corretas e como maximizar sua absorção. Estudos recentes mostram que a deficiência de B12 pode ser mascarada por excesso de ácido fólico, criando uma situação perigosa onde os sintomas hematológicos são corrigidos, mas os neurológicos persistem. Esta descoberta revolucionou nossa compreensão sobre a importância de equilibrar adequadamente estes nutrientes, especialmente em idosos. Os sintomas da deficiência de vitamina B12 em idosos são frequentemente confundidos com sinais normais do envelhecimento, o que representa um grave erro diagnóstico. A fadiga persistente é geralmente o primeiro sinal, mas não é uma fadiga comum. É uma exaustão profunda que não melhora com o repouso, acompanhada de uma sensação de fraqueza generalizada que afeta até mesmo atividades simples do dia a dia. Os sintomas neurológicos são particularmente preocupantes e podem incluir formigamento nas mãos e pés, perda de sensibilidade, dificuldade para caminhar e problemas de coordenação. Muitos idosos relatam uma sensação de andar em algodão ou ter os pés adormecidos constantemente. Estes sintomas começam nas extremidades e podem progredir para áreas mais centrais do corpo, se não tratados adequadamente. A memória e a capacidade cognitiva também são severamente afetadas. Os idosos podem apresentar confusão mental, dificuldade de concentração, esquecimento frequente e até mesmo episódios de desorientação. Estudos mostram que a deficiência de B12 pode simular sintomas de demência, levando a diagnósticos incorretos e tratamentos inadequados. Os sintomas emocionais são igualmente devastadores. A deficiência de B12 pode causar depressão severa, irritabilidade, ansiedade e mudanças bruscas de humor. Muitos idosos são erroneamente diagnosticados com depressão geriátrica, quando na verdade sofrem de deficiência nutricional. A correção dos níveis de B12 pode resultar em melhora dramática do estado emocional. Anemia megaloblástica é uma manifestação clássica, mas nem sempre está presente. Quando ocorre, caracteriza-se por glóbulos vermelhos grandes e imaturos que não conseguem transportar oxigênio eficientemente. Os sintomas incluem palidez, falta de ar, palpitações e intolerância ao exercício. Alguns idosos podem apresentar uma coloração amarelada da pele devido à destruição aumentada de glóbulos vermelhos. Problemas digestivos também são comuns, incluindo perda de apetite, constipação, diarreia e até mesmo feridas na boca ou língua. A língua pode apresentar-se lisa e vermelha, condição conhecida como glossite atrófica. Alguns idosos relatam alterações no paladar, com diminuição da capacidade de sentir sabores. Um aspecto crucial é que estes sintomas podem se desenvolver gradualmente ao longo de meses ou anos, tornando difícil sua identificação. Muitas vezes, familiares atribuem as mudanças ao envelhecimento natural, perdendo oportunidades valiosas de intervenção precoce. A identificação precoce é fundamental, pois a primeira estratégia natural para aumentar os níveis de vitamina B12 está literalmente na sua geladeira, os ovos. Muitos idosos subestimam o poder nutricional dos ovos, especialmente a gema, que é uma fonte concentrada de B12 biodisponível. Um ovo grande contém aproximadamente 0,6 microgramas de B12, e o segredo está na forma de preparo. Ovos cozidos ou pochê preservam melhor a vitamina do que ovos mexidos em altas temperaturas. O fígado de boi, embora possa parecer antiquado, é uma das fontes mais ricas de vitamina B12 na natureza. Apenas 100 gramas fornecem mais de 60 microgramas, superando a necessidade diária em mais de 20 vezes. Para idosos que não apreciam o sabor,
O fígado pode ser preparado em patês caseiros, moído e misturado com outros alimentos, ou até mesmo desidratado e consumido em pequenas quantidades. Os peixes, especialmente sardinha, atum e salmão, são fontes excelentes e mais palatáveis. A sardinha enlatada é uma opção prática e econômica, fornecendo cerca de 8 microgramas de B12 por 100 gramas. O segredo é consumir os peixes menores e mais gordurosos, que concentram maior quantidade da vitamina. Peixes enlatados em água mantêm melhor o conteúdo vitamínico do que aqueles em óleo. Uma descoberta revolucionária são os alimentos fermentados. Alguns queijos envelhecidos, como o queijo suíço e o camembert, contém B12 produzida por bactérias durante o processo de fermentação. O kefir e alguns tipos de iogurte também podem conter pequenas quantidades. Embora não sejam fontes primárias, podem contribuir significativamente quando consumidos regularmente. A estratégia de absorção é tão importante quanto a fonte. Consumir vitamina C junto com alimentos ricos em B12 pode aumentar a absorção. Um copo de suco de laranja natural durante a refeição pode fazer diferença significativa. Evitar café e chá imediatamente após as refeições também é crucial, pois os taninos podem interferir na absorção. Se você chegou até aqui, comente energia, para mostrar que está comprometido com sua saúde e bem-estar. O timing das refeições também importa. Consumir pequenas quantidades de B12 ao longo do dia é mais eficaz que grandes doses de uma só vez, pois o mecanismo de absorção fica saturado. Dividir os alimentos ricos em B12 em 2 ou 3 refeições maximiza o aproveitamento pelo organismo. Para idosos com problemas digestivos, mastigar bem os alimentos e comer em ambiente tranquilo estimula a produção de ácido gástrico, essencial para a liberação da vitamina dos alimentos. Algumas gotas de limão na água antes das refeições podem ajudar a acidificar o estômago naturalmente. Existem condições especiais que podem interferir drasticamente na absorção de vitamina B12 em idosos, e conhecê-las é fundamental para um tratamento eficaz. A gastrite atrófica, comum em pessoas com mais de 60 anos, reduz significativamente a produção de ácido gástrico e fator intrínseco. Esta condição pode tornar quase impossível a absorção adequada de B12, mesmo com uma dieta rica na vitamina. Medicamentos comumente prescritos para idosos podem ser verdadeiros ladrões de vitamina. B12, os inibidores da bomba de prótons, como omeprazol e esomeprazol, usados para tratar refluxo e úlceras, reduzem drasticamente a absorção de B12. Estudos mostram que o uso prolongado destes medicamentos pode reduzir os níveis de B12 em até 65%. O mesmo acontece com a metformina, medicamento para diabetes, que interfere na absorção intestinal da vitamina. A presença de Helicobacter pylori, bactéria que causa úlceras gástricas, também compromete a absorção de B12. Esta bactéria pode persistir assintomática em muitos idosos, causando inflamação crônica do estômago. O tratamento para erradicar a H. pylori frequentemente resulta em melhora significativa dos níveis de B12. Idosos que passaram por cirurgias gástricas ou têm doenças intestinais enfrentam desafios especiais. A remoção de parte do estômago ou intestino pode eliminar os locais de produção do fator intrínseco ou absorção da vitamina. Nestes casos, estratégias alternativas, como suplementação sublingual ou injeções, podem ser necessárias. A interação entre vitamina B12 e ácido fólico é complexa e crucial. Excesso de ácido fólico pode mascarar a deficiência de B12, corrigindo a anemia, mas permitindo que os danos neurológicos continuem. Por isso, suplementos de ácido fólico devem sempre ser acompanhados de B12 adequada. Vegetais folhosos verdes, embora saudáveis, devem ser consumidos com moderação se há suspeita de deficiência de B12. O álcool é outro fator que compromete severamente a absorção e utilização da vitamina. B12, mesmo quantidades moderadas, podem interferir na absorção intestinal e aumentar a excreção da vitamina.
Idosos que consomem álcool regularmente têm risco muito maior de deficiência. Condições autoimunes, como anemia perniciosa, são particularmente comuns em idosos. Nesta condição, o sistema imunológico ataca as células, que produzem o fator intrínseco, tornando impossível a absorção de B12 por via oral. O diagnóstico é feito através de exames específicos e o tratamento requer suplementação por outras vias. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se este conteúdo está sendo útil para você. A deficiência de zinco, comum em idosos, também pode interferir na absorção de B12. O zinco é necessário para a produção adequada de ácido gástrico e enzimas digestivas. Alimentos ricos em zinco incluem carnes vermelhas, frutos do mar e sementes de abóbora. A implementação de um plano eficaz para corrigir a deficiência de vitamina B12 em idosos requer uma abordagem sistemática e personalizada. O primeiro passo é estabelecer uma rotina alimentar que inclua pelo menos uma fonte de B12 em cada refeição principal. Isso pode ser um ovo no café da manhã, sardinha no almoço e um pedaço de queijo no jantar. A consistência é mais importante que a quantidade em cada refeição. O monitoramento dos progressos deve ser feito através de sintomas objetivos e subjetivos. Mantenha um diário simples anotando níveis de energia, qualidade do sono, humor e sintomas neurológicos. Muitos idosos relatam melhora da energia dentro de 2 a 4 semanas, enquanto os sintomas neurológicos podem demorar de 3 a 6 meses para mostrar melhora significativa. A preparação adequada dos alimentos é crucial para maximizar a absorção. Evite cozinhar em altas temperaturas por períodos prolongados, pois isso pode destruir a vitamina. Prefira métodos de cocção suaves, como cozimento a vapor, pochê ou preparo em fogo baixo. Armazene alimentos ricos em B12 adequadamente, protegendo-os da luz e temperaturas extremas. Combinar estratégias alimentares com mudanças no estilo de vida potencializa os resultados. Exercícios leves regulares melhoram a circulação sanguínea e a função digestiva, facilitando a absorção de nutrientes. O suporte familiar é fundamental para o sucesso do tratamento. Familiares devem estar cientes dos sintomas da deficiência e apoiar mudanças na alimentação. Preparar refeições em família, com foco em alimentos ricos em B12, pode tornar o processo mais agradável e sustentável. Em casos mais severos, pode ser necessário combinar estratégias naturais com suplementação. Suplementos sublinguais ou spray nasal podem ser alternativas eficazes para contornar problemas de absorção intestinal. Consulte sempre um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Os resultados esperados são transformadores quando o plano é seguido adequadamente. A maioria dos idosos relata melhora significativa da energia e disposição nas primeiras semanas. A melhora cognitiva pode ser mais gradual, mas estudos mostram que a correção da deficiência pode melhorar a memória e reduzir o risco de demência. A prevenção de recaídas é essencial. Uma vez corrigida a deficiência, manter uma alimentação rica em B12 deve ser um compromisso permanente. Exames regulares para monitorar os níveis sanguíneos de B12 são recomendados, especialmente para idosos com fatores de risco. Lembre-se, sua saúde está em suas mãos. A vitamina B12 que você precisa pode estar mais próxima do que imagina. Com conhecimento, dedicação e as estratégias corretas, é possível transformar sua energia, memória e qualidade de vida. Não permita que a deficiência de B12 roube seus anos dourados. Comece hoje mesmo a implementar essas mudanças e redescubra o prazer de viver com vitalidade e disposição. Sua família e seu futuro eu agradecerão por esta decisão.